Tornou a ver a onda crescer e subir, depois a quilha empinar e rasgá-la ao meio. Com desconto dos 22 anos que passei na cadeia, replicou por fim o velho, sem mudar a direção do olhar. Já vai para 42. Clementino deixou cair o livro, no assombro que a atordoou. Que é que o senhor está me dizendo, mestre Severino? O senhor passou 22 anos na cadeia, cumprido pena? Perfeitamente, 22 anos. Cadeia não foi feita para bicho, moço. Foi feita para gente, assim como eu ou como o senhor. Matei minha mulher, fui condenado, não pedi que me soltassem. Questão de família, que só a mim interessam. Mas vamos ao principal. Cheguei aqui menino, com 12 anos feitos, pela mão de meu pai, que conhecia este mar de olhos fechados. Quando fui preso tinha 41. Só fui solto depois que fiz 63. Hoje estou com 76. Faça as contas, de 12 para 76, 64. Descontando 22, sobram 42. 42 anos em cima do mar, e sempre no mesmo caminho. Bem-vindo a mais um Quixotada, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. Hoje eu vou começar a apresentar as obras solicitadas no vídeo de sorteio de aniversário de 1 ano do Quixotada. Hoje eu vou apresentar uma obra que eu já estava lendo, o Cais da Sagração, do Josué Monteiro, e que foi também um pedido do Manuel Xavier. Ele disse o seguinte: tem um autor brasileiro que eu gosto muito, alguns de seus livros que li, Cais da Sagração, Os Degraus do Paraíso, Os Tambores de São Luís. Se já leu algum, comente, por favor. E ele depois citou o nome do autor, Josué Monteiro. Eu não conhecia ainda o Josué Monteiro, mas foi um prazer conhecê-lo. Ele nasceu no dia 21 de agosto de 1917, em São Luís do Maranhão, e morreu em 2006, no dia 15 de março, no Rio de Janeiro. Aos 88 anos de idade, ele era membro da Academia Brasileira de Letras e um dos grandes escritores brasileiros, um exímio contador de histórias. O Josué Monteiro, com esse livro aqui, faz você sentar ao redor de uma fogueira na praia e ouvi-lo contar. É incrível como ele consegue simplificar a história. Parece mesmo ser alguém que está contando aquela história que ele sabe de cabeça, que já ouviu muitas vezes, e é uma história gostosa de se ler, apesar de que ele não evita temas ásperos, temas espinhosos. Pelo contrário, é um romance daqueles clássicos, com um herói épico, trágico, dramático, né, e com alguns alívios cômicos. É um livro excelente, eu gostei muito desse livro. E a história é a seguinte: Mestre Severino, que é o personagem principal, é um barqueiro que vive numa cidadezinha litorânea, no Maranhão, e que faz a viagem pelo mar em seu barco à vela até São Luís, sempre desembarcando no Cais da Sagração, que foi o cais em que ele desembarcou ainda aos 12 anos de idade, quando acompanhou o pai, que era também barqueiro, assim como o avô. E ele já está com 76 anos de idade, próximo então de aposentar-se, mas ele não quer se aposentar antes de entregar o barco a Pedro, seu neto. Ele não teve filho e, portanto, aposta todas as suas fichas na continuidade dessa profissão em sua família no neto Pedro. Mas há alguns percalços. E a narrativa não é linear, ela faz saltos no tempo, vai mostrando o tempo presente, com o mestre Severino já bem doente do coração, e o passado, ele sendo um barqueiro ainda jovem e conhecendo a Vanju. Na época que ele conheceu a Vanju, ele já era amasiado com a Lourença, e nós sabemos que no tempo presente ele ainda vive com a Lourença. Então, quando o mestre Severino conhece a Vanju, ele tem uma louca noite de amor com ela no barco, e então se apaixona e decide casar com ela. Então ele vai levá-la para a sua cidade, para a sua casa, para dividir a rede com ele, e ele avisa isso a Lourença. A Lourença, que é a grande face do feminino nesse livro, né? É como se houvesse uma moeda do feminino aqui, de duas faces, que são a Vanju e a Lourença. A Vanju é aquela mulher sensual, erótica, que enlouquece o homem. E a Lourença é aquela mulher que está ali o tempo todo, que cuida,
que se entrega, que se doa. Eu vou ler um trecho sobre a Lourença para vocês entenderem o que eu estou falando. Pobre Lourença de olhos molhados e ombros caídos, que te apoias nos dos arcos do alpendre, tonta, desorientada, vencida, com medo da noite que está a chegar. Já vai longe o teu menino. Não quiseste descer ao trapiche para vê-lo partir, com receio de que ele sofresse vendo-te sofrer. Também tuas pernas bambas poderiam fraquejar ainda mais no caminho de volta, quando tivesses de subir o aclive da rampa sem ninguém para te amparar. Fizeste bem em permanecer na tua varanda. Foi aí que o Pedro se despediu de ti. Foi aí que lhe deste as moedas de teu porquinho de barro. Tens ainda no corpo a pressão carinhosa de seus braços, e não choraste. Então, a Lourença é aquela mulher que já vivia amasiada com o mestre Severino, sem fazer questão do casamento formal, e que recebe a notícia de que ele vai trazer uma mulher que vai dar o seu nome a ela, que vai casar com ela, que é a Vanju, mas que ela não precisa sair de casa, que ele não vai desampará-la. E ela se recolhe no seu canto, fica muda, embora continue cuidando da casa enquanto a Vanju passa as tardes lendo revistas de São Luís e olhando para a janela. E acontece uma tragédia porque o mestre Severino tinha combinado com a Vanju que se um dos dois traísse ao outro, o traído teria o direito de matar o traidor. E ele cumpre essa promessa. Em determinado momento chega um promotor muito vistoso e a Vanju se interessa por ele e começa a ter um namorico com esse promotor. Então o mestre Severino chama a Vanju para um passeio e a mata afogada no vestido que ele queria que fosse do velório dela. E é um ato premeditado. O próprio mestre Severino leva a Vanju para se confessar, compra um vestido novo, mas para que ela o vista e que morra com ele. Ele se despede da Vanju e tem certeza que está fazendo isso pelo bem dela, para que ela não dê com os burros na água, como eles dizem, né? Que ela não se perca e não vá para o inferno. E ele tem certeza de que vai encontrá-la no céu. É impressionante essa questão religiosa nesse livro. Ele fica alucinado ainda na cadeia, quando o sino passa a repicar o dia todo. Ele fica louco quando sabe que o sino está batendo por causa da morte do agora juiz, o então promotor que seduziu a Vanju, porque ele fica pensando, e se o padre Dourado lhe deu a extrema unção? Então ele fica alucinado, querendo que o padre vá até a cela dele para dizer se deu ou não a extrema unção. E o padre então diz que deu, e ele fica louco, imaginando que se o juiz recebeu a extrema unção do padre Dourado, ele pode chegar no céu antes do mestre Severino e então tirar o juízo novamente da Vanju e desencaminhá-la, fazendo-a se perder no além. Então ele pensa até em suicidar-se para chegar no céu a tempo de impedir que ela seja desgraçada por esse cara. Mas ele consegue falar com o padre Dourado, e o padre Dourado, entre risos e broncas, diz a ele que não, que o céu é diferente daqui, que não acontecem no céu as mesmas coisas que acontecem na terra. É impressionante a fé dele, assim como a fé da Lourença também, que está o tempo todo apegada aos santos, pedindo pelo seu neto Pedro, porque quando a Vanju foi assassinada pelo mestre Severino, a Lourença cuidou da Mercedes, a filha deles, ainda recém-nascida, e cuidou dela até a maioridade, né? Já que o mestre Severino passou 22 anos na cadeia, quando ele saiu, a Mercedes estava já noivando. Então a Mercedes noiva com um barqueiro, se apaixona pelo barqueiro mais forte da região e fica grávida dele. Durante a gravidez, esse barqueiro desaparece em uma tempestade e ela fica todas as noites esperando que ele retorne. Até que vem um parto, e durante o parto do Pedro, ela falece. Então a Lourença, que já criou a Mercedes como sendo sua filha, cria também Pedro como sendo seu neto. Então mestre Severino, Lourença e Pedro formam uma família que é uma família bem comum aqui no Brasil. Eu já vi tantas famílias semelhantes, né, de mulheres que acabam criando os filhos e netos dos seus maridos e se doando a eles como se fossem seus. Eu gostei demais dessa personagem da Lourença. É uma mulher frágil, ao mesmo tempo muito forte, muito poderosa,
É uma mulher que, embora sinta a passagem do tempo, parece um promontório em que o mar bate, bate, mas não consegue derrubar. Eu vi muito da minha mãe refletida nessa mulher. E o mestre Severino está com um problema no coração. Ela pede para que ele vá ao médico, ele vai, mas não aceita o conselho do médico, que é de que ele não viaje mais para São Luís, porque se ele viajar, ele pode morrer. E o mestre Severino decide então viajar, porque ele é uma mula teimosa, decide viajar a despeito do conselho do médico e decide ainda levar Pedro, o seu neto, que nunca viajou com ele. Ele queria que ele tivesse viajado há mais tempo, mas a Lourença sempre conseguiu destituí-lo dessa ideia, até que uma vez, quando eles já estavam prontos para viajar, Pedro teve cachumba, ou papeira, como a gente conhece por aqui, e então dessa vez também ele se safou, mas agora ele não se safa. Só que Pedro não tinha os mesmos planos de mestre Severino, ele não queria ser um barqueiro como o avô, como o pai. Ele sempre sonhou desde novinho de morar numa cidade grande como São Luís, de sair dessa cidadezinha. Ele pensou em ser desenhista, né? Depois se ganhou alguns lápis da professora e, de acordo com a descrição do livro, ele desenha muito bem. Só que o mestre Severino foi dando um jeito de perder os lápis dele, né? Ele pegava um lápis por vez e fazia desaparecer para que o neto parasse de querer ser desenhista. Ele também quis ser padre e o padre Dourado, inclusive, foi falar com o mestre Severino a respeito, mas o mestre Severino disse que o neto dele não usava saia nem que fosse de batina. E, inclusive, o Pedro, nessa viagem, ele tem o plano de finalmente fugir. Então temos essa história, né, do personagem épico, trágico, dramático, que quer transmitir para o seu neto o seu ofício e que decide viajar a despeito das dores no peito, a despeito de uma doença que lhe tira o fôlego, a despeito de uma sentença de morte proferida pelo médico e inclusive a despeito de uma tempestade. Ele decide que vai enfrentar uma tempestade junto com o neto, porque ele prefere morrer a ver o neto não seguir a sua profissão. E a descrição dessa última viagem é fenomenal, é impressionante. Uma das melhores descrições de uma aventura que eu já vi. Vou ler só um trecho para vocês perceberem. Na mancha mais escura que divisou à sua frente, na instantaneidade repetida dos relâmpagos, mestre Severino reconheceu a Ilha do Medo. Tratou de contorná-la astutamente, combinando o jogo do leme com o jogo do pano grande, para aos poucos desviar-se da cerca de Alcântara, que sabia estar ali perto, com seus parcéis traiçoeiros debaixo das águas encrespadas. O velho marinheiro resoluto, afeito a enfrentar as tormentas de alto mar, suplantara o barqueiro vencido que só queria morrer. E era esse herói experiente e vigilante como um cão de orelhas fitas que abrangia no olhar atento o cenário à sua volta, sem que nada lhe escapasse, desde a oscilação do mastro ao sibilo fino da ventania, e a tudo acudiria com a rapidez felina. Quando a chuva principiou a cair, não tombou em cheio, pesadamente, porém inclinada, fina e mudando sempre de posição. De sopetão, um rajada bateu no pano grande, como se estivesse de tocaia e houvesse saltado para o meio do barco. Outra mais forte lhe seguiu, vinda de bom bordo. O Bonança pendeu feio, parecendo que ia dernar, e de pronto se equilibrou, o velame fortemente sacudido sob a chuva recrudescida. O livro todo é uma ode ao mar e uma declaração de amor a São Luís, a terra natal de Josué Montello. E essa viagem final, então, é impressionante, né? As descrições são muito boas de todo o romance, assim como o desenvolvimento dos personagens, a psicologia dos personagens. Embora ele não use o tempo todo o discurso indireto livre, mas a gente consegue penetrar na psicologia dos personagens de uma forma muito interessante. E essa viagem final, então, é algo arrebatador. É um dos livros com o melhor final que eu já li. Eu indico demais a vocês. É uma obra muito gostosa de ler. A leitura flui muito rápido. Eu tenho esse exemplar aqui já antigo, né, da obra Mestre da Literatura Brasileira e Portuguesa, publicada pela Record Altaia nos anos 90. Mas ele tem edições mais atuais. Eu vou deixar um link na descrição para que vocês possam obter essa obra, fazer essa leitura tão espetacular. Gostei demais desse livro.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. Vocês também podem apoiar o canal comprando nos nossos links que ficam na descrição. Isso ajuda também a gente. E a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.